Começamos, claro, com destaque internacional. O Oriente Médio segue em guerra. Nessa quinta-feira, o Líbano se envolveu de forma mais direta no conflito. Por outro lado, uma fala de Joe Biden causou uma avalanche na economia e que pode gerar efeitos também aqui no Brasil. Acompanhe. O exército do Líbano entrou no conflito com Israel. Nesta quinta-feira, pela primeira vez, as forças armadas do país dispararam contra soldados do campo adversário. Segundo o exército, um soldado morreu depois que os militares libaneses reagiram a um ataque. Até agora, Israel vinha enfrentando apenas integrantes do Hezbollah, grupo financiado pelos iranianos. Nesta quinta, um bombardeio no sul do Líbano causou a morte de 15 integrantes da facção. Ao mesmo tempo, o movimento pró-Irã afirmou ter frustrado 2 incursões de tropas inimigas no 4º dia de operações terrestres. Antes do amanhecer, o exército israelense atacou um centro de ajuda humanitária do Hezbollah. O bombardeio no coração de Beirute deixou ao menos 7 vítimas. Por enquanto, são quase 2.000 mortos no Líbano, segundo um balanço apresentado pelo ministro da Saúde do país. Firas Abiad apontou ainda que o número de feridos se aproxima de 10.000. Há 4 dias da guerra contra o Hamas, completar um ano, a escalada militar gera temores de conflito mais amplo na região. Mesmo com as principais lideranças mortas, o Hezbollah continua lançando mísseis contra Israel. No entanto, os sistemas de defesa aérea, como o Domo de Ferro, mantém a proteção ao território. Também nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que discutiu com Israel possíveis ataques contra instalações petrolíferas iranianas. A medida seria uma resposta aos ataques sofridos nessa semana. Após a declaração, os preços do combustível subiram cerca de 5% no mercado internacional. O Oriente Médio tem os principais produtores do mundo e um conflito amplo, claro, pode ameaçar o fluxo. Após a fala de Joe Biden, o Irã mandou um recado aos norte-americanos. Caso algum país preste assistência ao agressor, também será considerado cúmplice e alvo legítimo, afirmou a embaixadora do Irã na ONU. Enquanto isso, os americanos prosseguem com a operação de resgate de cidadãos do país. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, confirmou que o segundo avião, transportando 134 compatriotas, decolou de Beirute nessa manhã. Israel fez 11 bombardeios consecutivos no sul de Beirute, a capital do Líbano. Nosso correspondente Luca Bassani chegando com as atualizações da guerra no Oriente Médio, mais um dia de conflitos com esse ponto talvez diferente, né, em relação ao Líbano, que reagiu aos ataques. Boa noite, Luca, bem-vindo e bom trabalho. Os ataques hoje em Beirute foram muito próximos, inclusive, da sede do poder do país, a poucas centenas de metros do parlamento libanês. Como acabamos de ver na sua reportagem, de fato aconteceu, os embates entre o exército de Israel não foram apenas contra os integrantes do grupo fundamentalista terrorista Hezbollah, mas também contra o próprio exército libanês. Vale a gente lembrar para a nossa audiência que o Hezbollah atua como um exército paramilitar dentro do Líbano e tem um controle territorial principalmente do sul deste país, enquanto o exército libanês que responde mais precisamente às questões fronteiriças e ao controle da capital Beirute. Ao mesmo tempo, nós vemos que o número de baixas aumentou e, no total deste conflito localizado no norte de Israel e sul do Líbano, são quase 2.000 pessoas mortas até o momento, segundo as autoridades sanitárias daquele próprio país. Ao mesmo tempo, as pressões internacionais crescem de forma constante para que um cessar-fogo aconteça e também para que os dois beligerantes, no caso, o Hezbollah e Israel, pensem um cessar-fogo durante as próximas semanas. Alguns falam até em um período de 21 dias, principalmente pela preocupação de vários órgãos humanitários com a situação da população civil dentro do Líbano, que já busca refúgio em outras partes do país e até mesmo no país vizinho, a Síria, que apesar de ainda seguir com uma guerra civil não completamente terminada, acaba servindo como um refúgio para esses libaneses com medo de uma escalada do conflito. As declarações do presidente Joe Biden, de fato, alteraram os mercados, afinal,
no dia de ontem, ele havia descartado qualquer resposta conjunta dos americanos e dos israelenses às instalações nucleares do Irã, que é uma grande preocupação de toda a comunidade internacional, o fato do Irã até poder ter desenvolvido armas nucleares durante os últimos anos, mas cogitou um ataque às instalações petrolíferas do Irã. E nesse sentido é muito relevante essa fala, porque o Irã, apesar de ser uma nação muito sancionada pelo Ocidente, é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo e também um daqueles países que controla o Estreito de Hormuz, por onde passam muitas das embarcações, os cargueiros levando barris e barris de petróleo para todo o mundo, desde os países do Golfo Arábico até a África, a Europa e a Ásia. Então isso fez com que o mercado reagisse de forma muito negativa, mas logo em seguida alguns membros sênior também da Casa Branca vieram corrigir as falas do presidente para tentar acalmar os ânimos. Agora, por fim, durante as primeiras horas, né, desta madrugada aqui já no continente europeu, no continente asiático, vemos que ataques aconteceram também próximos ao aeroporto de Beirute, que segue aberto, e isso pode fazer com que o fluxo de aviões durante os próximos dias possa ser alterado, o que é extremamente importante também para nós brasileiros, já que o Itamaraty pretende fazer uma série de voos de repatriação de cerca de 3 mil dos 20 mil brasileiros que vivem dentro do Líbano durante os próximos dias. Inclusive, a aeronave já espera em Lisboa, não teve, por enquanto, sinal verde para fazer o voo de Portugal até o Líbano, mas há várias pessoas que cada vez mais procuram as autoridades brasileiras, a diplomacia brasileira, para poder regressar ao país. Inclusive, 2 desses libaneses foram barrados da lista pela Polícia Federal por conta de problemas que eles poderiam representar a segurança nacional brasileira. Lembrando que desde o final do ano passado, muitas operações da PF conseguiram concluir que há brasileiros envolvidos com o grupo terrorista Hezbollah e poderiam, inclusive, realizar ataques terroristas contra a comunidade judaica dentro do Brasil. Então, esta operação acabou barrando até agora 2 indivíduos, mas a esperança é que durante os próximos dias, dando prioridade às mulheres, aos idosos, aos doentes e às crianças, possam já regressar ao Brasil, trazendo aqueles que desejam ser repatriados. Pois é, uma preocupação, como sempre, esses ataques também ao redor do aeroporto de Beirute. Luca Bassani, já madrugada aí de sexta-feira, bom descanso para você, você volta na programação da Jovem